Sabe que gravar vídeo demorado? Demora muito a gente desenvolver o tema, mas aí quando a gente desenvolve o vídeo fica legal. Então, eu queria falar sobre um assunto que estava demorando a fazer, sobre um assunto de forma geral polêmico, que é o anarcapitalismo, democracia, o que deles tem a diferença, qual é melhor. E eu vou dar continuidade ao último vídeo, democracia e anarcapitalismo. Eu queria lembrar de algumas coisas que eu tinha, eu tinha usado alguns termos que estavam errados, não estavam muito corretos, que é a ideia de um Estado com ideias anarcapitalistas é o chamado de anarquistão. Aliás, chamei de anarquistão, o nome é ancapistão, ou seja, é ancapistão. Isso aí é fácil. A guerra onde você perde todos os seus recursos para poder ter uma vitória é chamada de guerra de pirro. E a diferença entre anarcapitalismo e anarquia é que na anarquia você não tem direito nem à propriedade privada. Todo mundo vive numa... Cada um é uma espécie de Adão e Eva. É uma floresta e as pessoas vão coletando os recursos, vão aproveitando, vão vivendo felizes, contentes. É um Woodstock. Isso se aproxima mais da ideia de comunismo pela ideia de você abolir a propriedade privada e dar para o Estado. Só que todas essas ideias, essas ideologias são uma merda. Nenhuma delas eu sou a favor de nada disso. Isso é uma babaquice, coisa de gente idiota. Por isso que não é a mesma coisa que anarcapitalismo. Anarcapitalismo é propriedade privada e ideias morais e éticas baseadas na propriedade privada também, baseada na ideia ética da PNA, né, chamada de propriedade de não agressão, um negócio desse. Enfim, o Pacto de Não Agressão, PNA. Eu queria falar sobre os assuntos que ficaram faltando no outro vídeo, que eu fiz aquele vídeo, foi no trabalho de um amigo meu. Queria agradecer inclusive a ele sabe que eu fiquei muito feliz em fazer o vídeo lá no trabalho dele. Na questão da pobreza, aquele que é pobre, ou a questão da desigualdade, como que concerne na questão, é que o cara que é pobre, que não tem uma condição social boa, ele só vai alcançar uma qualidade boa se ele ficar o tempo todo lutando pela meritocracia, porque ele não vai ter herdado nada, ele não vai ter a propriedade privada. O problema é que do outro lado o cara vai ter muito mais condições e recursos para que o filho dele se mantenha com todos os recursos que ele tem. Então, a pobreza ela torna tudo mais desigual. Na democracia não é bem assim. Quando a gente fala da democracia, do lado da democracia, você tem que a riqueza é distribuída. Só que para quem fala do comunismo e do socialismo, onde a pobreza é dividida igualmente, na democracia é quase a mesma coisa. Não é uma ideia muito de benefício. Quando você produz riqueza, você extrai riqueza da terra, você produz a riqueza de alguma forma, você aumenta a riqueza de todo mundo junto. Isso é a produção do capital. Então a ideia de que um indivíduo precisa ser rico para outro ser pobre não existe. É por isso que na concepção que eu tinha falado antes, do indivíduo ser pobre e tal, ele vai ter menos recursos para poder ascender. Inclusive porque a sociedade e a realidade que a gente vive hoje, todas as terras já estão demarcadas, os recursos já são escassos o suficiente para que uma pessoa que seja pobre tenha poucas oportunidades para troca. E mesmo assim, se ele quiser avançar, ele vai demorar muito mais tempo para aquele que tem uma condição de recurso maior. Meritocracia ela cai nesse buraco. O cara que tem uma condição melhor, ele nunca vai poder ser equiparado a uma pessoa que está numa condição pior. Só duas pessoas iguais, numa competição onde todas as possibilidades sejam reduzidas a saber exatamente o que vai acontecer. Mesmo assim, é uma meritocracia não muito justa. Justiça nessas questões de igualdade realmente não existe. Na questão de criminalidade, eu já tinha colocado o seguinte: o que você prefere? Se alguém cometesse um crime e fosse condenado, o que você acha de como você trataria o criminoso? Você gostaria que ele fosse preso por anos e talvez fosse aposentado compulsoriamente, que é o que acontece no Brasil hoje, dá várias oportunidades para o preso não ficar preso? Ou você faria como o episódio de Black Mirror, que é o White Christmas, ser solto, mas as pessoas te rejeitam em qualquer situação cotidiana, social ou comercial? Já parou para pensar nisso?
Essa é a diferença entre a democracia e o anarcapitalismo. No anarcapitalismo, você vai ser rejeitado em todas as áreas que você tiver, até que você cumpra a sua pena, até que aquilo que você errou, a merda que você fez, você possa correr atrás socialmente de pagar, seja financeiramente, seja com pelo menos dar um respaldo como deveria ser através da justiça da lei, normalmente financeiramente falando. Democracia, nada se resolve. Assim, tem o último, que é problemas ambientais, né? Foi uma coisa que eu não falei. A moeda de troca também. Problemas ambientais é uma questão de governo, de sociedade, de acordos sociais, como as pessoas acham que melhor atrapalha, porque problemas ambientais e poluição de forma geral incomoda o vizinho. Então você tem que ter um acordo entre os vizinhos e as empresas de como isso vai ser resolvido. Se aquilo ali está prejudicando muito uma determinada área, você vai até um juizado particular e faz a reclamação. Então ele verifica o que é mais vantagem para ele, pagar o processo contra a causa, ou se é mais vantagem para ele buscar uma forma de poluir menos. Bom, isso é uma forma fácil. As outras questões, todas no particular já existem, só que existe o público, e o público, na questão de imposto, a ideia de imposto, você paga e não recebe benefício. Por isso que para o anarcapitalismo está claramente que a democracia, imposto é roubo, que você paga obrigatório, os recursos não são utilizados corretamente e você não tem o direito de dizer não, ou não requerer. Você não tem nem como usar dos recursos, que seria a saúde, a ciência, a educação, você não tem nada disso. Tudo isso é dado em migalha e você tem que arcar com esses recursos embutidos em todos os seus impostos e as atividades em geral, que só 16,4% da arrecadação de impostos vem diretamente de renda. O resto é tudo embutido em produtos e outras questões fiscais. Para fechar, o último assunto era moeda de troca, Bitcoin. Bitcoin é facilitada no anarcapitalismo, inclusive porque ela tem uma ligação com muito mais lastro econômico que até o próprio ouro, que sempre foi a ligação com a moeda de troca, o dinheiro. O dinheiro hoje ele pode ser inflacionado imprimindo mais, e o lastro dele estava ligado ao ouro, e hoje não existe mais. O próprio ouro pode ser minerado e encontrado mais, ou seja, o valor dele pode variar. No caso da Bitcoin, que é uma moeda digital, ela não pode. É claro que algumas você tem como acessar, mas é muito mais difícil do que você falsificar até o ouro. Enfim, são esses fatos que estavam faltando. Sobre outras dúvidas vocês podem me perguntar. Eu agradeço por essas informações, tudo que eu falei aqui era o que eu estava pensando. Agradeço meu colega Guilherme por ter me ajudado com o espaço e estar fechando esse vídeo. Valeu, obrigado. Vou deixar algumas informações aqui abaixo, como sempre. Valeu.